Olá, guardiões e novos guardiões. Se você chegou até aqui, significa que você é apaixonado por assuntos regulatórios, quer entrar e entender mais essa área. Então, esse bate-papo vai render muito e muito e muito conhecimento para você. Então, a gente vai conversar novamente com Daphne Didier, ele que é CEO da Regula. Então, Daphne, muito obrigada novamente por ter tirado esse tempo tão corrido para estar conversando com a gente. E hoje a gente vai falar de uma forma mais específica, né? Tirar bastante dúvidas, porque muita gente que chega até aqui tem muitas dúvidas sobre assuntos regulatórios, e o intuito desse bate-papo é justamente fazer com que esses guardiões, esses novos guardiões, saiam daqui bem afiados quando se trata desse assunto. Mas vamos lá, Daphne. O que faz os assuntos regulatórios? Nina, é uma pergunta que muita gente faz, né? Porque parece aqueles assuntos complexos. Todo mundo sabe o que é, mas na hora de definir tem uma dificuldade, né? Porque assuntos regulatórios, ele permeia tantas áreas que, de fato, trazer uma definição única até limita o setor, né? Mas o que, de fato, faz ou é assuntos regulatórios, de uma forma que todo mundo consiga entender, é toda aquela operação, aqueles processos, aqueles procedimentos que garantem que toda indústria está seguindo todas as normas que foram estabelecidas. E quando eu falo todas as normas, eu não estou falando de 1, 2, 3, 10, 50, não. Eu estou falando de muitas, muitas normas. E não foi só as que foram publicadas agora. Para você ter ideia, nós temos normas que se aplicam na indústria que foram publicadas em 1969. Então, assuntos regulatórios, de uma forma muito simples, para não limitar a área, é aquele setor, é aquele profissional, é aquela atividade que atua para garantir que tudo vai estar cumprindo o que a legislação ou as legislações determinaram. Perfeito. E o que é atividade regulatória? Tem a ver com o atuante da área? Outra pergunta muito boa, porque uma coisa é definir o que é assuntos regulatórios. Como a gente falou, é a garantia de que tudo está dentro dos seus padrões. Já a atividade regulatória, ela se caracteriza muito mais pelos processos ou procedimentos que se aplicam dentro da área regulatória. Uma coisa é entender que existe uma norma que é aplicada para alimentos. Isso é assuntos regulatórios. Uma coisa é entender qual é a atividade, ou seja, que tipo de tarefa, que tipo de processo, quais são as atividades ou tarefas que compõem essa área. E aí, na atividade regulatória, a gente pode citar várias. Abertura de empresas, licenciamento sanitário, registro de produtos, validação de fórmulas, que é outro tema que muita gente fica em dúvida, elaboração, revisão de rotulagem, análise de impacto, ou seja, a definição de assuntos é o que ele faz, mas a atividade são as áreas ou essas tarefas que a gente tem dentro da área regulatória, que também, quer queira ou não, normatizam e andam dentro do que a gente prevê ou do que foi previsto, na realidade, para a produção de alimentos. Porque a gente não pode esquecer que a produção de alimentos no Brasil como um todo, ela é regulada. Desde aquele pequenininho ao maior. Então, Dona Maria abriu uma lanchonete na esquina, ela tem que se regularizar. Então, a atividade regulatória abrange essas etapas ou atividades ou tarefas que a gente tem que cumprir, independente do segmento que você está atuando. Por isso que assuntos regulatórios é tão abrangente, né, Daphne? Porque são muitas atividades e esse profissional, esse especialista, ele pode ter ali, ele pode trabalhar em inúmeras coisas, né? Em inúmeros setores, digamos assim, não é isso? Sim, isso é verdade. Porque assim, você imagina, quer tirar ou ter uma base do que a gente está falando é entrar no supermercado. Olha a diversidade de produtos que nós temos ali. Você vai num setor, é só biscoito. O outro só lácteos, bebidas, frios, sei lá, empanados e entre outros. Então, todos aqueles alimentos que estão ali são todos regulados, né? Ou seja, eu preciso de profissionais atuando com café, atuando com bebidas, atuando com produtos de origem animais, com biscoitos. Então, é uma área muito ampla e que tem capilaridade com outros setores, mas que abrange todo tipo de profissional. Ou seja, se você tem experiência só na área de confeitaria, panificação, você pode atuar em assuntos regulatórios, que é uma área também muito grande. Né? Se você tem habilidade em suplementos, em alimentos interais, em alimentos diversos, até a bala e o bombom, ou bala ou bombom, como queiram definir, existe área de atuação para esse profissional, ou seja, é muito amplo e você pode atuar dentro da sua área de conhecimento. Então, realmente é uma área
diversa que cabe muitos profissionais ali atuando. E precisa realmente que você seja um especialista nessa área. Sensacional. Essa próxima pergunta, acredito que seja uma dúvida muito comum também dos guardiões, dos novos guardiões. O que significa, explica pra gente de uma vez por todas, Daphne, o que significa órgãos reguladores? Olha, eu vou explicar de duas formas. Uma, da forma que minha avó diz, e outra mais ampla. A minha avó diz o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, órgão regulador é aquele órgão, entidade que está vinculada à administração pública, que regula, que controla, que fiscaliza a produção de alimentos. Ela pode ser um ministério, ela pode ser uma agência como a Anvisa, né? Então, órgãos reguladores são entidades vinculadas à administração pública que estão regulando a produção de alimentos, né? É eles quem determinam, que publicam, que revisam, que fiscalizam, que inspecionam, que são coisas diferentes, fiscalizar e inspecionar, a produção de alimentos. Ou seja, quando a gente está falando da produção de alimentos, que é uma atividade regulada, ela é regulada por um órgão regulador, ou seja, por uma entidade da administração pública que, como minha avó diz, manda e a gente da indústria obedece no sentido de cumprir as regras que foram estabelecidas na legislação. Sensacional. E fugindo um pouquinho aqui do roteiro, eu fiquei curiosa quando tu falou que tem a diferença entre inspecionar e supervisionar, né? Então explica pra gente qual é essa diferença. O especialista em assuntos regulatórios, ele pode fazer ambos, faz só um, só o outro? Como é isso? É bem interessante porque, assim, as definições, elas às vezes podem se relacionar, mas é diferente. Quando a gente fala de fiscalização, a gente fala de um exercício, de uma atividade exercida por um agente público durante a sua atividade de inspeção, de trabalho ali, ou seja, é um agente público que vai no estabelecimento ou no mercado de alimentos e faz uma fiscalização, que tem o objetivo de verificar se o que está exposto para o consumidor, está colocado ali à venda, ele atende às condições normativas que foram estabelecidas. E na fiscalização pode ser aplicado medidas que sejam punitivas ou paliativas para conter ou proteger o consumidor sobre qualquer danos. Já a inspeção, ela também parece um pouco uma fiscalização, mas ela tem muito mais a expressão não, ela tem muito mais o objetivo de expressar um julgamento de valor. Sim. Ou seja, é quando este mesmo agente público, dotado de poderes, vai no estabelecimento e aí ele faz uma inspeção, ele inspeciona se aquele processo, estabelecimento, está também de acordo com o que foi estabelecido. Perfeito. Como é um julgamento de valor, nem sempre são aplicadas ou não obrigatoriamente aplicadas medidas que sejam punitivas. Podem ser orientações educativas ou formas de regulamentar. Ou seja, na fiscalização, quando ela atua sobre o mercado de produtos, na inspeção, ela atua antes que ele chegue no mercado de consumidor. Então, ela atua ali na indústria, verificando se está tudo ok para liberar ou não esse produto. E essa inspeção, ela pode ser para liberar um alvará, ela pode ser para registrar um produto, ela pode ser uma inspeção para se apurar fatos ou questões de mudanças de fluxo de processo. Perfeito. Então, apesar de parecer um com o outro, elas têm conotações diferentes. Perfeito. E para a gente ir para a nossa última pergunta desse primeiro bloco do bate-papo, como garantir, acredito que essa pergunta é muito boa, como garantir que os alimentos atendam aos requisitos regulatórios, Daphne? Olha, isso é muito interessante, sabe? Porque quando a gente fala de conformidade regulatória, a gente está falando de uma questão muito séria, né? A gente está falando de saúde do consumidor e oferta de produtos. O dever da indústria é de informar e de produzir alimentos que sejam seguros. E o direito do consumidor é de ter a sua saúde preservada. Então, quando a gente fala da conformidade desses processos, é garantir que tudo, de fato, esteja adequado. Sim. Parece bobagem, mas não é. Por exemplo, por que as lâmpadas precisam ser protegidas contra explosão? Porque isso pode acontecer em alguns casos e isso pode soltar fragmentos que vai cair sobre o produto e que isso pode causar um dano à saúde do consumidor. Ou seja, a garantia da conformidade verifica tudo isso, desde a instalação, desde os procedimentos, desde o processo, equipamentos, da própria rotulagem. Ou seja, a importância da conformidade regulatória é proteger o consumidor
realmente para que ele não seja ou não esteja com a sua saúde em risco. Ou seja, essa atividade de conformidade regulatória é essencial. E ela é exercida de forma obrigatória pela indústria, porque não é um acordo. Oi, vigilância, oi, mapa, hoje eu quero cumprir só uma parte das normas e amanhã outra. Não é acordável, é mandatório. Então, como a gente está tratando de normas que determinam, garantir essa conformidade regulatória é essencial, e a forma de se chegar a isso tem diversas maneiras, né? Seguindo as normativas, interpretando, aplicando, orientando, revisando e até mesmo reavaliando ou pensando no processo de melhoria, porque a gente está no PDCA também regulatório. Ele não para de girar, né? Ele vai sempre girando, e quando a gente acha que está tudo bem, a gente tem uma oportunidade de melhoria. Perfeito. Bom, Guardião, se você chegou até aqui, não nos abandone, porque a gente vai para a parte 2 desse bate-papo. Até a próxima!